Olá, professores, sejam bem-vindos a mais uma TPC do componente 9, Educação, Língua Inglesa. E o nosso tema hoje é o eixo Dimensão Intercultural. Eu sou Alexandra Granato, sou professora de inglês da rede, estou aqui como formadora da EFAP. Sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos descoloridos, eu utilizo uma armação de óculos rosa. Hoje eu estou com uma blusa azul marinho com algumas imagens de flores, calça jeans e sapatos jeans. Não estou sozinha, estou aqui com o Rafa. Tudo bom, Rafa? Bom dia, professora. Bom dia a todos e todas que estão aqui na nossa formação, mais um dia. Eu sou o professor Rafael, estou aqui também na formação de inglês, como professor formador, né, da EFAP. Também vou fazer a minha autodescrição. Sou um homem branco, com cabelo curto, preto, tenho barba preta também. Estou usando uma camiseta bege, calça jeans e tênis preto. Estou aqui, estamos acompanhando o chat, então estamos aguardando a participação de vocês. E não estamos também só a gente aqui no estúdio, temos aqui a professora Evandra. Bom dia, professora. Good morning. Good morning, Rafa. Good morning, galerinha, Alê, todo mundo. Eu sou a professora Evandra Cavinato, também professora de inglês da rede. E lá vamos nós para a audiodescrição que eu estou aprendendo a fazer. Sou mulher branca, olhos castanhos, cabelos descoloridos. Estou com blusa, acho que é um cor-de-rosa, claro. Saia preta e sapatilha preta. E esqueci meus óculos de armação preta. Então, bora lá para mais uma TPC, gente. Muito bom. Já quero agradecer aqui a Elisângela, né, que está fazendo a tradução aqui em Libras para gente, tornando o nosso vídeo mais acessível, né? E hoje a gente vai separar um momentinho aí para vocês pegarem o caderno de vocês, fazer a anotação, o que vocês quiserem aí anotar, né? Para que vocês possam pegar o seu diário de bordo, certo? Bom, dimensão intercultural, a gente vai trazer aqui, né, com os nossos objetivos, pode pôr aí na tela. Compreender que a diversidade cultural ajuda a expandir a compreensão do mundo e das pessoas que o habitam. Observar as relações entre língua, território e cultura, aprender sobre si mesmo ao aprender sobre outras culturas. É possível ganhar uma compreensão mais profunda de sua própria cultura e identidade, auxiliar no desenvolvimento das habilidades cognitivas e motoras dos nossos estudantes, favorecer a colaboração e o trabalho em grupos dos estudantes, promover o gosto pelo idioma, sempre, né? E ampliar o vocabulário. Nós temos aí algumas competências gerais dos docentes que a gente gostaria de desenvolver hoje, né, na nossa TPC. E também a aprendizagem socioemocional. Toda vez que a gente traz alguma atividade, alguma sugestão, alguma coisa, a gente vai estar também com o foco aqui na aprendizagem socioemocional. Pode passar mais um. Que traz aí o autoconhecimento, a autorregulação, a consciência social, a habilidade de relacionamento e a tomada de decisão responsável. Então, a gente sempre vai também trabalhando com aprendizagem socioemocional. Quer fazer sensibilização pra gente, Evandra? Opa, eu tô aqui, ó, aprendendo a mexer nesse negocinho e eu nem tinha ligado. Tô aqui, ó, tentando. Então eu vou pedir pro oráculo mudar pra gente. Ótimo. Ok? Vamos lá. E lembrando, gente, que oráculo, quando a gente estava, né, fazendo as aulas do Centro de Mídia lá com a TV Cultura, né, essa equipe maravilhosa que sempre apoia a gente, produção, todo mundo, a gente chamava de oráculo para os pequenos, né, porque é um universo diferente. Então, aqui eu não consigo chamar essa galera de outra forma que senão oráculo, porque é com grande carinho. Tá bom, gente? Então,
É porque assim, não é porque é na presença deles, mas é que eles são maravilhosos mesmo, né? Sim, Eles são. sim, sim. Então vamos lá, gente. Eu vou pedir para deixar o PPT. Vamos refletir sobre o tema intercultural Páscoa. Eu vou pedir que vocês reflitam pensando exatamente, será que temos a mesma forma de comemoração, de celebração ou de cultura de Páscoa aqui em outros países do mundo, principalmente os países anglófonos, né, que são os países cuja língua inglesa é a língua oficial? E aí? Então, 30 segundinhos aí para a galera pensar um pouquinho, certo? Quero agradecer aqui, né, as contribuições no chat, dizer que é sempre importante essa troca, né? A gente tá trazendo aí uma abertura para que a gente possa conversar, entender melhor, né, o que vocês passam. Olha só que interessante. A Ana Paula falou que acha que sim, né? O Vadson, acho que é Vadson, não, os movimentos culturais são diferentes. A Paula, a origem do significado sim, mas as maneiras de comemoração podem ser diferentes. Giovanni, ao falar sobre a história e os solstícios, vemos que não, né? Então aí a gente tem falando aí um pouquinho, né, dessa questão da Páscoa, né, que a gente traz aqui com esse olhar, né, de cultural, né, Evandra, que é bem interessante. Ó, a Zelita, acredito que cada cultura tem uma maneira diferente de comemorar. Olha só quanta contribuição, né? Muito bom. Aí eu vou pedir para mudar o PPT, né? Mudar o slide, porque a gente vai propor um segundo momento de sensibilização. Agora, gente, sabemos que a Páscoa é uma festividade cristã celebrada pelo mundo, inclusive por países cujo inglês é língua oficial. Mas como desenvolver essa temática em língua inglesa, respeitando a laicidade? Gente, a gente tem a escola laica, então a gente não vai fazer nenhum atributo religioso. A gente vai evitar tratar desse tema abordando religião, tá? Mas é fato que a gente tem a Páscoa, é um feriado aqui, e a gente sempre traz alguma coisa para as nossas crianças. E como, então, fazer isso, lembrando que a escola é laica, nas aulas de língua inglesa? O que a gente pode trabalhar com essa temática de Páscoa, pensando na língua inglesa? Mais um pouquinho, aí pedindo a contribuição da galera aí no chat, ok? Mais 30 segundinhos.
Estamos de volta aqui com os nossos comentários. Muitos professores aqui colaboraram com essa questão e trouxeram ideias muito interessantes, né, para a abordagem desse tema, respeitando a laicidade. Então, o professor Vadson Pereira sugeriu também trabalhar os vocabulários, né, e também trazendo músicas, né, para as aulas de inglês. Professora ou professor Giovanni, né, trazendo gincanas de caça aos ovos, né, e a Maria Luísa também sugeriu a caça aos ovos, e também o professor Giovanni sugeriu jogos de trilhas, né. Vamos ver aqui, professora Ana Paula falou sobre a leitura e escrita de músicas também. Professora Mônica sugeriu quizzes sobre curiosidades. Professor Luiz Fernando, né, nosso conhecido lá de São José dos Campos, falou sobre jogos e brincadeiras, dinâmicas, canções, vocabulários. E por fim, né, porque nosso chat aqui está borbulhando de sugestões, professor Dominica. Bom, através de imagens, dobradura, a professora de artes fez um coelhinho de dobradura com os meus alunos. Ficou lindo. Olha, que bacana. Muito legal. Bacana, né? Eu vou falar aqui do Francisco, que ele fala tanto da Páscoa judaica como da Páscoa cristã. Olha que interessante, né? Sim. Legal. É muito bacana, né? Quando a gente fala que é uma celebração cristã, é porque aqui no Brasil a gente tem, né, essa data como uma celebração cristã. Mas, como eu disse, a gente vai sair dessa abordagem religiosa, porque os nossos estudantes, a gente vai lembrar que a gente tem uma variação religiosa muito grande. Então, a gente não vai discutir, não vai colocar isso como um ponto de reflexão, nada na aula, tá? Então, o que a gente vai trabalhar na aula? A gente pode falar, por exemplo, vamos pensar nos países de língua inglesa. Lá nos Estados Unidos, sim, eles têm o hábito, né, de fazer a caça aos ovos, né? Então, eles pintam ovos mesmo e escondem. E no dia eles vão para um parque ou para o quintal e vão com as suas cestinhas procurar os ovos que são pintadinhos à mão. Então, tem aí também, a gente pode falar que a gente pode trabalhar interdisciplinariamente com arte. Olha só, é bem bacana. E sim, a gente vai trabalhar vocabulário sempre, né? Língua inglesa, vocabulário é a pedida, né? A gente tem que trabalhar, não tem jeito. Então, a gente vai falar que o ovo é egg e o ovo de Páscoa a gente também vai chamar de egg, não vai mudar. O que a gente pode explicar para eles é que os símbolos são diferentes pelo mundo, tá? Então, aí a gente pode perguntar, aqui no Brasil, quando a gente fala de Páscoa, o que vem à nossa mente? E aí, Rafa, o que veio à sua mente quando eu falei Páscoa? Acho que inevitavelmente ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa. Chocolate. Chocolate. E a Lei, na sua? Vem o coelhinho, com certeza. Coelhinho. Então, aqui no Brasil, a gente tem, né, essa cultura do coelhinho da Páscoa. Olha só, é muito legal a gente falar disso. Olha, aqui no Brasil, então a gente trabalha com o rabbit, né, com o coelhinho da Páscoa. A gente também vai chamar de bunny, ok? Ah, legal, tá. Mas será que é coelho no mundo inteiro? E aí, o que vocês acham? Enquanto a gente vai debatendo aqui, coloca lá no chat, o que vocês acham? É só coelho o animal que representa a Páscoa pelo mundo? E aí? Então, eu vou pedir para o oráculo deixar a tela um pouquinho. O tema Páscoa traz conhecimento de que a celebração e os símbolos são diferentes no mundo, trabalha o aspecto cultural e a ampliação do vocabulário em inglês. E lógico, gente, que música é um recurso muito prático para introdução temática. Aqui a gente trouxe de exemplo a música, aquela de olhos vermelhos, de pelo branco. A gente não pegou uma canção em inglês, a gente pegou uma em língua portuguesa, ok? Ale, quando a gente fala em trabalhar, por exemplo, a música, como que a gente pode abordar a musiquinha?
para os nossos pequenos. É bem interessante da gente pegar uma música que eles já conhecem, né, que tá aí, né, no imaginário popular, alguma coisa nesse sentido, e ir acrescentando alguns vocabulários. Então é bem interessante, igual você cantou aí, né, de olhos vermelhos. Então, se eu quero trabalhar, focar aí nas cores, eu posso falar de olhos red. Se eu quero trabalhar nas partes do corpo, por exemplo, eu posso falar eyes, né? E aí eu vou trocando algumas palavrinhas de acordo com aquilo que eu quero que eles fixem bem. Isso. Né? E o legal é a gente consegue trabalhar isso, gente, com os diversos anos da galerinha dos anos iniciais. Então, no primeiro ano, é muito mais eles conhecerem o vocabulário. Agora, por exemplo, no quinto ano, a gente pode fazer, olha, hoje a gente vai trabalhar essa música e vocês vão trocar as cores. Detalhe, vocês têm que trocar as cores em inglês. Então, a gente pode ir de olhos, e aí a galera no conjunto, colaborando entre si, falam as cores. Porque depois a gente também tem o de pelo, white. Ok? Então, é uma prática que é bacana, todo mundo faz, todo mundo curte, todo mundo gosta. Ok? E é legal, Pro, que é um procedimento que a gente está partindo justamente de músicas, né, populares, que é justamente como a gente faz habitualmente na alfabetização nos anos iniciais, né? Então, a gente está utilizando o mesmo procedimento para também abordar nas nossas aulas de língua inglesa. Isso, né? O processo natural, né? É um processo gente? natural. É um processo natural. Pode passar o slide, por favor? Ampliação de vocabulário e aprimoramento das competências. Perguntar sobre experiências e conhecimentos prévios sobre a temática aos estudantes e trazer recursos audiovisuais e de contato. Então, a primeira coisa que a gente faz é perguntar para eles: como foi a Páscoa na sua casa? A gente vai ter uma ideia, né? Inclusive aí de como eles celebram. A gente vai evitar fazer perguntas, né? Quem ganhou ovo de Páscoa? Gente, porque nós temos aí diferentes, né, situações e o poder aquisitivo também é diferente. Então, a gente vai ter crianças que não ganharam ovo de Páscoa, vai ter crianças que ganharam muitos. Então, nesse aspecto, a gente procura não fazer nenhuma evidência. Mas aí, como foi a Páscoa? Então, eles vão falar se eles passearam, se eles almoçaram, o que eles comeram, quem estava na casa, tal. Então, é legal escutar deles, tá? Depois que a gente faz esse primeiro passo, é legal trazer os recursos audiovisuais e de contato. Por quê? Porque a gente tem que pensar que a aprendizagem tem que ser para todos os estudantes. Então, a gente pensa, por exemplo, trazer um coelhinho de pelúcia, né? Trazer ovinhos aí que a gente pode fazer, né? Pedir auxílio para a galera de arte aí, para a gente fazer esses ovinhos coloridos. E a gente tem algumas imagens aí no slide, né? Lógico, lá o coelhinho de chocolate. Temos um coelhinho branco, de verdade, ao lado de uma cesta de ovos de verdade pintados à mão. E aí a gente tem ovinhos, são ovos também de verdade pintados com carinhas de sentimentos e sensações, que é outra dica aí para a gente trabalhar com os pequenos, né? Vamos trabalhar com os adjetivos, vamos trabalhar com as sensações, com os sentimentos. Então, por exemplo, esse ovinho, ele tá happy ou ele tá sad? Então, e aí eles vão interagindo conosco. Temos a imagem também de um ovo de Páscoa de chocolate. Temos pão pascal e temos um casal de coelhinhos com um ovo de chocolate. Então, a gente tem aqui imagens, mas o que a gente pode trazer para a sala? Então, quando a gente fala audiovisuais, a gente tem música, a gente pode trazer um coelho de pelúcia, pode trazer o ovinho, e também para que os alunos peguem, sintam, né, para ver a textura da pelúcia. Eles vão falar se é soft, né, se é macio, se o ovo, por exemplo, é duro, se está oco, se é molinho. É legal trabalhar com esse tipo de vocabulário também. Pode passar, por favor. Agora,
questões aí que a gente pode abordar, né? Como é o dia de Páscoa na sua casa. Vocês sabem que o rabbit não bota ovo? Né? De Que onde surgiu isso, né? Isso, de onde surgiu? Porque o coelho da Páscoa é o símbolo aqui, né, pra gente, né? O animal que simboliza a Páscoa. Mas coelhinho não bota ovo. É E uma a... fake news. Fake news! Então, olha só, com o 5º ano a gente já pode trabalhar fake news, certo? Com essa temática de Páscoa. Olha quanta coisa a gente pode, né, ampliar dentro dessa temática. Alguém já viu um coelho de pertinho? Então, eles vão, por exemplo, as crianças que já foram ao zoológico, essas casas, esses pet shops, tem muitos coelhinhos, né? Você vai lá, tem coelhinho lá para eles verem e tal. Então, vamos perguntar. Alguém já viu de perto? Eles são todos brancos de olhos vermelhos? Então, a gente pergunta assim, eles são todos white e os olhos são red? Aí eles vão falar, não. E como eles são? Então, deixa eles compartilharem aí. Se eles falarem em português, tá tudo bem. A gente sempre faz a réplica em inglês. Então, vocês falam, não, são marrons. Ah, que legal, são brown. E é dessa forma que a gente vai aí depositando a sementinha da língua inglesa nos nossos pequenos. Ok? Pode voltar ao PPT, por favor. Aí, sugestão de atividade. Ale, Rafa, quando a gente fala em atividade, a gente tem que pensar que nós temos 5 anos, diferentes idades e temos diferentes ritmos de aprendizagem, certo? Então, por exemplo, essa atividade de recorte e cole, eu posso trabalhar só com o 1º ano? Não, pode trabalhar com todos os anos, né? É bem interessante. Sim. Você vai encontrar estudantes em diferentes níveis de aprendizagem no 5º ano, né? Também no 4º ano. Sim, sim. O interessante sempre é que a gente desenvolva essas atividades, lembrando que as aprendizagens são ritmadas diferentemente, tá? Então, eu posso ter, sim, alunos do 5º ano que tenham aí um ritmo um pouco mais lento, tal. E tem algum problema de trabalhar recorte, cole? Não, porque olha só. Pode colocar o slide, por favor, Oráculo. Né? Essa primeira do recorte e cole, a gente tem ali as instruções em inglês, tá? É lógico que se um aluno não consegue ler em inglês, tem problema nesse momento? Não, porque ali nas instruções, onde está a interrogação, eu tenho os pontilhados, eu tenho os hífens e tenho os pingos. Então, a gente consegue determinar onde é dobragem, onde é colagem, onde é recorte. E são símbolos que eles já conhecem naturalmente, né, gente? Ah, então, é uma atividade tranquila. Aí a gente pode falar assim, olha, a gente vai adotar um mascote. A gente vai adotar o nosso rabbit, ok? E gente, para quem quiser, tá? Essas atividades ficam lá no repositório, fiquem à vontade, acessem, peguem. Tem lá, tá todo o link para vocês acessarem, tá liberadinho para vocês. E, de preferência, não utilizem cores, deixe com que eles escolham as cores e vocês fazem a cobrança das cores. Ai, que lindo que ficou! Mas que color é essa? Sabe? Então, estimule, instigue essas crianças, ok? Essa segunda atividade é uma de contagem. A gente não vai utilizar números. Pode colocar, Oráculo, por favor? Isso. Volta o antes, isso. Não, a gente está utilizando aí símbolos pascais, certo? Então, o bunny, né, o coelhinho da Páscoa, as cestas com os eggs. A gente tem também, gente, aí, olha só, a gente tem nascendo do egg, o pintinho, né, o chicken. E aí é um momento bacana, tá vendo, gente? Olha, o coelho não nasce do ovo. Quem que nasce do ovo? Então, e qual é o alimento que o coelho mais gosta? É chocolate? Não. Então, olha só, a gente também consegue trabalhar aí com alimentos, né? Então, é bem bacana. Agora pode passar, por favor. Mais outra sugestão? Contas
Agora sim, esse é o tipo de atividade que a gente vai trabalhar com o aluno maior, quarto ano, quinto ano, acho que até terceiro ano, essa de contas, tá? Então, a gente tem lá os eggs, tem as cestas, e a gente vai precisar fazer as continhas que estão nos eggs, para colocar esses eggs nas determinadas cestas. Então, eu tenho uma cesta com o number 8, 9, 6, 7, 5 e 10. Aí, a gente pode fazer até o primeiro ovinho juntos, né, gente? Então, eu não tô enxergando daqui, mas acho que é 2 mais 6, 2 né? mais 6. Isso. Então, é 2 plus 6. E dá quanto? 2 plus 6. 8. E então vai em qual cesta? Na do 8, 9, 6, em qual cesta? 8. 8. Então, assim, a gente vai induzindo também a aprendizagem. Porque lembrando, ó, eles já sabem fazer esse tipo de conta, mas em inglês eles estão se adaptando com esse vocabulário um pouquinho mais frequentemente. Depois a gente tem ali, né, um caça-palavras, word search, já para os alunos de quarto e quinto ano, porque de primeiro a terceiro, gente, exclusivamente oralidade, ok? Pode passar. Aí, a gente tem uma sugestão que vocês estão vendo o Bilby. Vocês conhecem o Bilby? E ó, eu já Teve tenho que um falar que a professor que Marlene comentou. já colocou É. aqui no nosso chat, né? É. Que na Austrália não é o coelho, é o Bilby, né? Ela já Isso. tinha falado aqui pra gente. Aham. É o Bilby. Eu vou pedir, antes da gente fazer esse slide, para voltar no desenvolvimento do tema que a gente tem o Bilby. Volta, por favor, mais um. Pode voltar. Mais um, mais um. Aí, muito obrigada. Olha só, então a gente tem ali, ó, 4 imagens, certo? Um rabbit de olhos vermelhos, uma outra imagem com o desejo de Feliz Páscoa, um ovo com um coelho dentro, e do lado o Bilby, ok? O Bilby, gente, é o mascote da Austrália, isso mesmo. Ele é o símbolo da Austrália na Páscoa. Tem 2 tipos, né? Tem um pequeno e um grande. Eles parecem, na verdade, um rato com orelha de coelho. Ele é tão feinho que ele chega a ser muito bonitinho, gente. É estranho, sabe, de explicar como que é um Bilby. E quem puder mostrar para a galerinha aí que vocês têm como recorrer a diversas imagens sem direitos autorais e tal. Então, gente, recorra, mostrem. Por quê? Porque é um animalzinho que entrou em extinção lá na Austrália. E para eles, o coelho é meio que o rato pra gente, né? É aquela coisa, né? Levaram um coelho em 1800 e alguma coisa, um casal de coelhos, e de repente esse casal infestou e virou uma praga. Então eles fizeram a adoção do Bilby por conta disso, porque o Bilby entrou em extinção e o coelho realmente virou um número muito grande. E eles precisaram fazer um controle, ok? E o Bilby é um marsupial, né, lá da mesma família dos cangurus, Não conheço muitos marsupiais, gente, sabe? Eu não sou muito boa com bichos, não, mas vamos lá. Então, o Bilby, ele tem por volta de 20 a 25 centímetros no máximo. Eu não sei se esse é o grande, eu acho que esse é o grande. E tem uma espécie que realmente está praticamente extinta. Acho que tem algumas espécies aí em zoológicos para controlar, para evitar que seja extinta totalmente. Mas são bichinhos que vivem livremente, tá? Com hábitos noturnos. E lá eles têm o chocolate na forma do Bilby. Da mesma forma que a gente tem aqui do nosso Bunny, lá eles têm do Bilby. Ok? Então, a gente pode trabalhar com isso também, gente. Vamos trabalhar com as espécies de animais, certo? Agora eu vou pedir para voltar para aquele slide lá do... Isso. Olha só. Pode deixar. Isso. O Bilby. Eu coloquei esse slide todo em inglês, gente, mas a gente vai trabalhar com um vocábulo ou outro em inglês, independente de ser para os quartos e quintos anos, tá? Então, o Bilby,
E aí, qual que é a expectativa de vida de um bilb, tá? Eles podem viver até 2 anos em cativeiro. E no modo selvagem, eles vivem aproximadamente de 6 a 7 Olha anos. que diferença, né? Vê só. Então, a gente pode abordar aí, dentro do bilb, nossa, será bacana a gente ter animal em cativeiro? E aí? Olha como eles vivem mais quando eles vivem livremente, certo? E aí também a gente vai trabalhar a dieta. O que eles comem? Que tipo de alimento? Eles são onívoros? Eles se alimentam do quê? De sementes. E aí, por exemplo, a gente pode trabalhar com a palavra semente em inglês, né? Uma palavra, gente, sabe, em cada tópico, o ideal é que a gente trabalhe com uma palavra em cada tópico. Uma palavra em inglês, tá? Tamanho. Então, eles podem medir 55 centímetros. Centímetros não, né? É os length. Então, acho que equivale a 30, quase 30 centímetros, né? O length, tá? Então, é isso mesmo. Então, eles têm aproximadamente 30 centímetros. Como que é centímetro em inglês? Nossa, a gente então vai poder falar. E o peso? Quilo. Como é quilo em inglês? Aí, então, em size, a gente também trabalha com vocabulário, aliás, um único vocábulo em inglês, ok? População, o habitat e a classe animal. E aí a gente está trabalhando junto, gente, de ciências, a gente pode falar de meio ambiente, a gente pode falar de tanta coisa. Isso tudo, a gente está falando só da temática da Páscoa, certo? A Páscoa é a desculpa, né? Isso. Que a gente traz aqui, é uma desculpa que a gente traz para abordar aí vocabulários, para abordar o gosto pelo idioma mesmo, né? E é uma coisa que está tão presente, né, assim, no cotidiano, que a gente vai trazendo alguns elementos, igual esse, por exemplo, né, elementos biológicos, né, científicos, a gente vai trazendo algumas questões que eles vão ver mais para frente, né? Porque daí eles vão falar, a gente vai estudar ciências, vai estudar os animais, né? Então eu sei expectativa de vida, o que eles comem e tudo mais. Por quê? Porque já foi trabalhado algumas coisas nesse sentido, né? E aí a gente vai trazendo os componentes, igual matemática que você fez a sugestão, né? Eles estão aprendendo a adição, então vamos trabalhar a adição. Eles estão já na multiplicação, vamos trabalhar a multiplicação. A gente vai utilizando os recursos dos outros componentes, porque é o universo que eles já conhecem, é o universo que eles estão aí vivendo, né? Para inserindo o inglês aos poucos, né? Até mesmo esse texto, né, que a gente acabou de ver, a gente trabalha a ficha técnica no segundo ano, né? Então, temos aí uma ficha técnica em inglês, né? Então, ó, o trabalho está sempre aqui concomitante, né? Sim, então, junto. É isso, né? A gente aglutina aí, né, toda a nossa experiência com os diversos componentes. E, gente, se tiver dúvida, a gente pode pedir auxílio para o coleguinha sem problema, né? Eu, por exemplo, sou muito ruim de matemática, então meus colegas de matemática vivem assim para mim. Sabe? Porque eu sou muito ruim, sério, gente, muito. Eu também, viu, professor? Eu também, tô aí. Olha, Ale, você é boa de matemática? Eu sempre gostei de matemática, gente. Eu tenho que confessar que eu adoro matemática, química, física, são matérias que eu gosto muito, né? E sempre que tem alguns textos, algumas coisas, eu trago algumas coisas de ciências para a sala. Eu adoro. Olha, eu admiro. Porque... É bom que... Desculpa. Não, imagina, Rafa, fique em paz. Matemática me dá arrepio. Respira fundo, porque não nasci pra isso, gente. Não dá. Fala, Rafa. Não, é bom que dá um equilíbrio, né? Dá um equilíbrio. A gente traz os temas mais das ciências humanas e a Alexandra traz das ciências naturais. Então tá bom. Isso. Ale, quer ler as competências? A gente vai desenvolver aí tanto competências cognitivas, aquisição de vocabulário, desenvolvimento da percepção, da criatividade, as competências motoras, né? Pintar, falar, reproduzir, desenhar, no caso de recortar, né? Que é muito importante, né? E as socioemocionais, a autorregulação, a consciência social,
habilidades de relacionamento, né? Porque a gente tem a fala do outro, que a gente tem que ir trabalhando aí aos poucos. Sim, sim. A aquisição de vocabulário sempre vai estar presente e também o desenvolvimento da percepção e da criatividade. Sempre estarão presentes aí nos nossos ATPCs, né, Ale? Isso. A gente tem que entender que nessa fase, né, dos anos iniciais, a língua inglesa ela vem para essa aquisição de vocabulário mesmo. Então, assim, não importa muito se ele está entendendo a gramática, se a gramática está sendo inserida, porque isso vai ficar muito mais claro lá nos anos finais. É nos anos finais que a gente vai se preocupar com isso, né? Com esse começo dessa questão gramatical. Aqui mesmo a gente está muito focado na aquisição de vocabulários, de estar entendendo e principalmente de ter esse gosto, essa vontade de aprender a língua inglesa. É isso que a gente quer aqui nos primeiros anos. Isso aí. E aí a gente vai para as habilidades, né? As habilidades do eixo dimensão cultural, né? Elas são muito interessantes da gente trabalhar em todas as nossas aulas. Então vamos lá. Lá a habilidade articulada, né? Entre o primeiro e o segundo ano, reconhecer as semelhanças e diferenças entre as pronúncias, né? Língua inglesa e língua portuguesa. Utilizar os conhecimentos da língua inglesa para se expressar em situações cotidianas. Construir o repertório lexical em língua inglesa relativo ao cotidiano infantil. Essa é do primeiro ao quinto ano, olha que interessante. Do primeiro ao quinto ano também interagir em situações de intercâmbio oral para realizar as atividades de forma respeitosa e colaborativa, trocando ideias e engajando-se em brincadeiras e jogos. Do primeiro ano, inferir com apoio do professor e do contexto discursivo o tema, assunto, as informações principais e ou explícitas em textos orais. Identificar lá no segundo ano o tema, assunto em textos orais de língua inglesa com mediação do professor, considerando a situação comunicativa. Também no segundo ano, no próximo slide, levantar hipóteses sobre o enredo de uma narrativa, ao acompanhar a leitura do professor por meio do seu título, imagens, recursos multimodais e verbos visuais, que aí a ficha técnica da Evandra aí ela vem trazer tudo isso, né? Uhum. No terceiro ano, reconhecer com apoio docente e do contexto discursivo o tema, assunto, as informações principais e ou explícitas em textos orais. Também no terceiro ano, utilizar a língua inglesa para descrever características de pessoas, animais, lugares e objetos, né? E aí a gente tem relacionar, apontar, registrar, compreender e reconhecer aí alguns movimentos, tá bom? Ok. Acho que o pessoal lá do outro estúdio está nos chamando. Conversar com o pessoal. Vamos ver aí, para a gente ver o que aconteceu lá em arte e educação física. O que será que aconteceu? O pessoal conhecia aí o Bilby? Nós apresentamos o Bilby. Ah, né? Olha só. Vocês também apresentaram ele aí? A gente apresentou o Bilby aqui. Já tinha gente no chat que já sabia, já conhecia, viu? E diz uma coisa, vocês comeram o chocolate aí? Não. Cadê? Tá, não, aqui também não, só para saber mesmo, porque senão eu já ia sair daqui. Pra outro Eu já ia brigar, já ia brigar. Achei que era só no estúdio de vocês que tinha isso. Aqui não tem, não. Não. Nada, zero. E o que o pessoal comentou aí da Oceania? Teve bastante trocas de informações? Olha que interessante, né? Porque a gente tem lá o Bilby que faz parte, né, da Oceania, é um animal típico, né? E a gente vai desenvolver algumas atividades aqui da questão cultural com eles. E o pessoal está perguntando se o nome do nosso mascote ficou... Qual o nome que ficou realmente, né? O que vocês decidiram aí? Você perguntou dele aí? Não, eles não... O pessoal em tecnologia perguntou assim, em tecnologia ele não vai participar. Não? Só linguagens. Então, tinham colocado o Efapson, né? O pessoal tinha gostado, então... Efapson da Silva Pauta? Da Silva Pauta, porque da Silva...
Que até deram ideia de colocar Lucas Luco, né? Por causa do Né? Então, aí ficou Fabson da Silva Pauta. 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 É. Muito bom. Representa aqui, né? Representa Muito. linguagens aqui. Sim. Quem sabe, né? Semana que vem a gente não traz aqui para inglês o EFAPSON, então, para fazer uma pauta com a gente. Vamos perguntar pro pessoal no chat, né? Se o pessoal de inglês querem a visita do EFAPSON. E aí, galera? Aí vocês levam, né? Vamos ver se o Elton deixar. Aproveitar que o Elton tá de férias, né? Não vai Férias, ver. e nem vai ligar. E eu acho bacana, né? Porque é Fapson. Som é filho. É, em inglês. então. Então, filho de EFAP. Exatamente. Aí, fazendo Faz todo esse sentido, papel. né? Eu gostei. O que mais que vocês discutiram aí, Ale? Conta um pouquinho pra gente. Olha, a gente falou bastante aqui da parte cultural, né, da Páscoa. A Ivandra trouxe pra gente vários exemplos de atividades que podem ser trabalhadas nos anos iniciais, além de uma ficha técnica aí do Bilby que ficou show. Que bacana. Aqui também nós falamos um pouquinho dele, de como criar aí uns bonequinhos, né? Tanto como o coelho ou como o Bilby. E a sugestão do Haka também. Olha né? que legal. Vale muito a pena, gente, assistir também, né, o ATPC aí de linguagens para os anos iniciais, porque a gente aqui do inglês, a gente interfere em todos os componentes. A gente gosta de entrar em todos os componentes. Isso aí. Igual arte e educação física. Sim. Né? A gente, tem a gente pode falar professores que a gente não interfere, né? A gente articula. Né? Uma forma mais polida, a gente articula entre os componentes. Então, E tem professores que estão aqui acompanhando o nosso ATPC que de vez em quando some, aí dali a pouco volta, né? É porque eles ficam assim, aqui, um pouco aqui, um pouco aí. Eu acho que por isso que já sabiam aí como que era o nome do Bilby. então, Legal. pode ser. Estão Legal, transitando nos dois canais aí pra ver o que tá Alternando. acontecendo. Mas a gente deixa, né? Porque é legal tudo bem. isso. Claro, é. É bom. É bem interessante mesmo essa Olha lá, fico interação. Né? pipocando. Luiz Ah lá. Fernanda, já achamos quem foi. Já achamos. Não, Já- e o legal, assim, é legal que faça isso mesmo, mas também é legal fazer essa troca entre vocês, os pares aí na escola. Isso acontece aí na escola? Porque assim, aqui a gente trabalha junto, né? Arte, educação física, língua inglesa, e um dá pitaco no conteúdo do outro, que pode colaborar, que pode contribuir para melhorar a pauta, para levar para vocês. E vocês aí na escola, vocês estão fazendo isso? Vocês estão trabalhando, não digo o tempo inteiro, mas várias coisas, vários momentos, tem essa oportunidade de fazer essas parcerias. Como que acontece essas parcerias? Vocês podem contar pra gente aí no chat, né? Não precisa ser agora exatamente, mas em outros ATPCs, vocês podem ir comentando pra gente conhecer, saber um pouquinho, ou sugestão do que vocês querem que a gente traga, né? Isso é bem bacana. Vocês podem dar pitaco, quer dizer, articular. Articular, Adriano. Articular. Pode dar pitaco, Então, sim, sempre quando galera. eu dar uma dica, alguma coisa para alguém, eu não vou falar que eu vou dar o pitaco, eu vou articular. Isso mesmo. Adorei. Não, a gente pode, a gente aceita aí o pitaco dos professores, sim, porque a gente tá todo mundo junto, gente. Tá todo mundo no mesmo barco. Isso Com aí. certeza. Muito obrigado aí, pessoal de linguagens, né? Vamos terminando, né, a nossa ATPC aqui hoje, mas sabendo que, né, o papo foi muito bom aí, como foi aqui com a gente também. Legal. Gente, grande beijo a todos. Tchau, tchau. Alguns recadinhos aí na tela para você, né? Se você tiver interesse aí, né, em estar participando dessa enquete, fique à vontade. Temos também aí informações sobre o curso Pensamento Computacional para Professores, se você tiver interesse. E nós ficamos por aqui, né? Até a próxima semana. Até, gente. Bye, bye. Bye, bye.
Júlia e esse foi o livro que eu escolhi para o desafio literário. O livro ele mostra como o ursinho se sente quando tem medo. E às vezes é bom ter medo, porque daí a gente evita dos perigos. O projeto Conectados pela Leitura foi implantado pela Diretoria de Ensino de Itararé com o objetivo de fomentar a prática da leitura. A proposta desse desafio era nos conectar através do ato de ler, e isso aconteceu de verdade. Foi um projeto muito bacana, os alunos se engajaram, participaram e nos surpreenderam com a sua contribuição. Então fica aí uma reflexão e um desafio para você na sua escola, que você possa mobilizar seus alunos também. É um projeto que dá certo e é um projeto que pode mudar a história de muitos alunos.